Talvez você não conheça a história da cana-de-açúcar. Essa história provavelmente começou há 6.000 anos antes de Cristo, na Índia. Mas nós não estamos na Índia, estamos no Brasil, mais precisamente em Alagoas, na cidade de Cururipe. Esse homem é um cortador de cana. Ele não conhece a história da cana, mas de cana ele entende. Ele sabe que a cana está madura para ser colhida. Ele também sabe que o corte da cana deve ser feito rente ao solo. Ele também sabe como retirar as pontas, as folhas. Esta cana que ele acaba de cortar já está pronta para viajar. A primeira viagem da cana-de-açúcar foi da Índia até a Pérsia. Dali ela foi levada por conquistadores árabes à costa oriental do Mediterrâneo, a Sicília e a Península Ibérica. Já em 1300, o açúcar viajava da Espanha até a Bélgica. No século XV, viajava do sul de Portugal para o sul da Alemanha, Países Baixos e Inglaterra. A cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil na época do descobrimento. Existem registros sobre a cultura de cana desde 1521. A implantação na colônia de uma empresa açucareira ocorreu em 1533, por obra de Martim Afonso. Plantou-se a cana e construíram-se engenhos em todas as capitanias de São Vicente até Pernambuco. A história do nosso país foi e ainda é marcada pela presença da cana-de-açúcar. Hoje o país é o maior produtor e exportador de álcool e açúcar de cana. O novo ciclo da cana-de-açúcar já começou. Agora, o que a gente e o meio ambiente tem a ver com isso, você vai saber daqui a pouco, porque o nosso programa de hoje se chama Um Pé de Cana. Um pé de quê? De pé, quero ver que fruta dá, cadê que flor, que cor, saber terá sabor, vai ter um pau Brasil. Um pé de quê? Vermelho, verde, que te quero ver qual é, de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de quê? Oi, boa tarde. Boa tarde. Oba, tudo já? Como é teu nome? Jailson. Jailson, tem cachaça? Temos. A senhora quer em copinho ou em litro? Isso Garrafa. é cachaça? É. Não, refresco, isso é mate? Não, é cachaça. Não, eu quero na garrafa mesmo, tem? Na garrafa tem. Esse daqui. Cachaça. E açúcar, tem? Açúcar temos também. E rapadura? Tem rapadura? Rapadura temos. Eu quero rapadura também. A senhora prefere dessa aqui ou de outro tipo? Tem de outro tipo, se a senhora quiser dar uma olhadinha. Eu quero dar uma olhadinha. Esse é outro tipo, assim. Essa é tipo batida, né? É. Tá vendo aí? Hoje em dia é molinho encontrar produtos de cana-de-açúcar. Mas se a gente tivesse lá no século XV na Europa, você já pensou? Isso tudo aqui que eu te pedi ia ser uma raridade, que nem uma joia, um colar de pérola. Por isso se chamava especiaria, porque era uma coisa muito difícil de conseguir. Por isso os portugueses, quando chegaram, foram espalhando engenhos pelo Brasil todo para exportar para o mundo todos esses produtos de cana-de-açúcar. Para se ter uma ideia da importância do açúcar para a economia do Brasil colônia, entre os séculos XVI e XIX, a sua produção e comércio renderam 2 vezes mais que o ouro e 5 vezes mais que todos os outros produtos agrícolas juntos. No início do século XIX, os estados da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro eram os principais produtores de cana do país, exportando para o mundo inteiro o açúcar e a cachaça. A cachaça é um dos produtos de cana-de-açúcar mais populares do Brasil. Também pudera. O começo da história da cachaça está diretamente ligado com o começo da história do Brasil. Por volta de 1548, um engenho da capitania de São Vicente descobre uma bebida feita com cana-de-açúcar, chamada de garapa azeda. Para produzi-la, os escravos exprimiam a cana e retiravam seu caldo, deixando ele fermentar naturalmente. O álcool evaporava com o calor e, quando condensava, formavam-se no teto do engenho
umas goteiras que pingavam constantemente. Talvez seja daí que venha um dos mais conhecidos apelidos dessa bebida, pinga. Os pingos provocavam ardência nos machucados dos escravos, razão para um outro apelido, aguardente. Quando a garapa azeda passou a ser destilada e virou cachaça, a bebida transformou-se em moeda corrente para a compra de escravos na África. Muitos derivados da cana são tipicamente produzidos em pequena escala, às vezes artesanalmente, como a rapadura, como o melado que vem naquele potinho de barro, o açúcar mascavo. E todos esses produtos estão presentes nos hábitos alimentares na culinária do Brasil inteiro. E a tecnologia, a elaboração desses produtos é uma prática muito antiga, já nas propriedades rurais, que vem se perpetuando de geração em geração, como acontece no engenho Laje Bonita, em Pernambuco. Em 1890, meu avô começou a produzir o açúcar mascavo e a rapadura. E depois começou a fazer também a cachaça. Hoje nós estamos na terceira geração de rapadureiros. Então, eu acredito que ainda tem alguma geração daqui para frente que permaneça com essa ideia de continuar com esse processo. Nós tínhamos, há mais ou menos uns 60 anos atrás, cerca de 105, 107 engenhos aqui na nossa região. E hoje nós só temos o engenho Laje Bonita, só temos o nosso funcionando. Os senhores de engenhos deixaram de ser senhores de engenhos e passaram a ser ou usineiro ou simplesmente fornecedores de cana. Viver a partir da cana-de-açúcar é muito difícil se você for viver em função de um único produto. O fato de a gente continuar usando uma roda d'água para mover a nossa principal moenda, o fato de a gente manter toda aquela tradição do Brasil Colônia no fabrico, terminou tornando o engenho um atrativo turístico. E a gente viu nisso uma forma de também gerar renda. A cana tem um caule assim, bem fino, comprido, com as folhas também, bem compridas e verdes. Esse caule é macio e tem alta concentração de açúcar. Agora, existem várias qualidades de cana. A gente distingue uma da outra pela cor, pela altura. Tem cana de 3 metros e cana de 6. Tem cana de 2 centímetros, outras de 5 centímetros de diâmetro. A cana se adapta facilmente em regiões de clima tropical, porque ela precisa de chuvas e boa quantidade de luz solar. O Brasil foi o lugar perfeito para que o cultivo se desenvolvesse. Podemos encontrar a cana em todas as regiões do Brasil, no Nordeste e principalmente em São Paulo e no Centro-Oeste, é onde se concentra a maior produção de cana do país. Cerca de 6 milhões de hectares no Brasil são ocupados hoje pela cana-de-açúcar. Com certeza você já ouviu falar em biocombustível, etanol. Então, o Brasil é líder mundial das exportações de etanol produzido com cana-de-açúcar. O país caminha para mais que dobrar a sua produção nos próximos 5 anos. A previsão é de que as terras ocupadas com canaviais aumentarão também o dobro. A euforia com esses números tem a ver com a explosão do interesse internacional pelos biocombustíveis. No meio dessa euforia, esse entusiasmo todo, com o aumento da cultura de cana-de-açúcar, a gente tem que parar para pensar e saber quais os possíveis impactos ambientais e sociais desse aumento para o nosso planeta. O Cadu é especialista em economia do meio ambiente. A Suzana participou do relatório de mudanças climáticas da ONU e está estudando isso, biocombustível, está lidando com isso. Global, isso. Muita gente alardeia tudo isso do que o biocombustível vai fazer, que vai salvar a pátria.
e outras pessoas falam do impacto ambiental em larga escala. O que é realmente exagero e o que pode acontecer? O biocombustível, não só o etanol da cana como o biodiesel, ele está sendo apresentado como a quinta maravilha, a oitava maravilha do mundo. E não é verdade, mas ele pode ser uma solução sim, se for aplicado de forma adequada. O grande problema do etanol na floresta não é porque a cana vai entrar na Amazônia ou mesmo em algumas partes do Cerrado. O perigo não é a cana, mas o quanto que a cana está fomentando a expansão da pecuária. Eu acho que não. Eu acho que esses problemas todos acontecerão independentemente da gente aumentar ou não a produção de biocombustível. Para mim é questão de política pública. Você tem que fiscalizar, você tem que prender, tem que proibir, tem que fazer questão do zoneamento econômico e ecológico, ver onde é que ele pode ir. Porque não é por causa do etanol. Se for para soja, se for para pasto, seja o que for, não pode. A gente está falando da planta mais importante para a história brasileira. Ela está no nosso coração, na nossa raiz. É verdade. Porque nenhum cultivo foi tão marcante, porque foi por causa da cana que se trouxe o escravo africano para fazer corte manual de cana. Então, sempre que a gente coloca a cana na discussão, a gente tem um passado, a cana tem um passivo, tanto social quanto ambiental, para a gente resolver. E a nossa grande pergunta é, quando se fala em expandir novamente a produção de cana, a gente vai expandir ela, como no passado, em cima do trabalho escravo, hoje um trabalho em grande parte degradante, em cima da ocupação desenfreada, ou a gente vai falar de um outro tipo de cultivo. E eu acho que é por isso que há muito receio nosso, porque o cenário padrão é de que a coisa continue como sempre foi, ou seja, uma coisa que vai enriquecer o usineiro, que vai enriquecer uma parte da cadeia, mas que não resolve nenhum problema, pelo contrário. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista do que o Cadu, né? Porque eu acho que no mundo atual, quando a gente está começando a falar da questão da globalização, aí da participação, né, do etanol na matriz energética de outros países, não só do Brasil, há uma cobrança muito maior em relação ao processo produtivo. Se a gente pegar a questão de madeira, por exemplo, é muito difícil você conseguir exportar a celulose ou mesmo o papel se você não tiver uma certificação. Então, eu acho que esse olhar todo em cima do biocombustível acaba sendo positivo por conta disso. Tem um jeito de fazer isso direito, limpo, tem sem sim, ser eu acho. do jeito que foi feito? Sem querer ser otimista, a gente não pode ser ingênuo. Se as coisas mudarem, sim. Se as coisas não mudarem, não. Você acha que é possível as coisas mudarem? Eu acredito que sim. Há 100 e poucos anos atrás, a gente tinha escravidão aqui, né? A gente evoluiu. Alguma coisa a gente avançou, né? Então a gente empatou. Empatamos agora. A sustentabilidade ecológica das empresas é o principal desafio nesse novo milênio. Eu estou aqui na usina Cururipe, em Alagoas, onde o sistema de geração de energia é feito a partir da queima do bagaço de cana. A energia da queima do bagaço movimenta turbinas que geram 32 megawatts de energia por hora. Com a metade disso, já dá para suprir todas as necessidades da indústria e do sistema de irrigação dos canaviais. A outra metade, que ainda sobra, é vendida para a empresa de energia elétrica do estado de Alagoas. Cícero, como é que você vê o futuro do álcool, assim, como biocombustível? O nosso álcool aí, ele vai entrar como sendo combustível ecologicamente correto para atender a grande demanda que o mundo tem por combustível. Com essa demanda aumentando, você acha que a usina vai crescer? Não só o nosso grupo, mas sim o Brasil como um todo vai ter capacidade de crescer e muito para atender essa demanda. Em que área você está pensando que vão instalar novos canaviais? Existem áreas de pastagem já degradadas e áreas marginais que podem ser perfeitamente aproveitadas para a produção de etanol, sem, contanto, ter que abrir novas fronteiras. Nós estamos aqui no Vale do Cururipe. A cana-de-açúcar foi implantada aqui no Vale em 1554 e até hoje está aí produzindo cana. Aqui em Alagoas não tem nenhuma lei específica para queima de cana, tem? Não, a lei nacional, a cada 5 anos você tem que reduzir 25% das queimadas, tá certo? Nós estamos preparados para receber a lei. O ideal é que não se queime. Aconteça, o ideal é que não se queime. Porque aí você vai estar fazendo um bem geral, né? Tranquilo. Não é só para aquela produção. Só que aí vem um outro problema. Que você para cá, você vem a colher cana crua,
manualmente é praticamente impossível. E aí se usa a Aí máquina, eu tem teria o que usar a desemprego máquina, eu muito vou ter, grande. vai o desemprego. Além do desemprego generalizado, eu vou consumir combustível fóssil nas máquinas que hoje são todas em cima de óleo diesel. Mas o mundo está exigindo isso. E nós temos que nos adequar à nova realidade. Então, vai ter que ter um período para que a gente dispense esses 4 mil homens que eu tenho aqui hoje e mecanize 100%, como se faz na Austrália e em outros países. Se isso realmente acontecer e for mecanizado, essa é a última geração de cortador de cana. Meu neto não vai saber nem o que é isso. Eu acho que sim. Eu acho que essa aí está a última geração de cortador de cana. A agroindústria canavieira emprega hoje cerca de 1 milhão de brasileiros. Mais de 80% da cana colhida é cortada à mão. Seu Matias, o senhor trabalhou a vida toda nesse serviço? Comecei a vir com 16 anos de idade até agora. Com 16 anos de idade? Comecei com 16 Então sua vida foi cortar cana. Foi cortar cana. O trabalho na cana é muito duro, né, seu Matias? É meio duro, viu? Eu imagino. Eu fiz o papel de uma cortadora de cana, a situação lá era horrível. Ninguém tinha direito a nada, o dinheiro que ganhava deixava ali mesmo nas compras. Se machucasse, descontava o curativo e o dia sem trabalhar. No lugar que eu vi era como se fosse escravo. E também não tinha isso, por exemplo, de ter um uniforme, de ter uma roupa, de ter uma proteção. Eles botavam garrafa PET. Normalmente, nesses outros canaviais, o caminhão vai passando e vai pegando o povo todo pelo sertão, né? Principalmente quando tem seca, que a pessoa não tem alternativa, vai entrando no caminhão e às vezes vai para um lugar, nesse lugar que eu estava, os rapazes, eles nem sabiam onde eles estavam, qual era o estado. Porque o caminhão vai indo pelo sertão e você não sabe nem exatamente aonde você estava, né? E aqui tem uma outra coisa diferente também, que tem carteira assinada. Vocês têm carteira? Vocês todos têm? Carteira se não tiver Pra entrar, cortador de cana com carteira assinada é muito difícil. Adianta. Você corta mais ou menos quantas toneladas por dia? Era de 7, 8 toneladas. Quanto mais você colhe, mais você ganha, é isso? Então você passa o dia inteiro correndo? E você trabalha quantos dias por semana? Não é 6 dias, né? Então no mês dá mais ou menos quanto assim? 700, 600. E aí esse dinheiro você junta para viver os outros 6 meses que não tem cana, é isso? Primeiro queimar a cana, né? Tem que ser queimada para cortar. Se ela não tiver queimada, qual é a diferença? Atrasa mais, mas a pessoa não tá vendo, né? Tem cheio de palha, a pessoa não sabe nem onde bate. Ainda aumenta mais o acidente e demora mais, né? Qual é o acidente mais comum? O povo só mais se corta mais. Mas aonde? Corta mais aqui, ou aqui, ele corta a bota assim, corta a caneleira. Mas tem proteção, mas a gente abate e corta a bota e corta mais. Mesmo pela bota, corta? Sim, corta mais pouco. O senhor mora onde? Água Branca. E lá não tem serviço? Não. Não tem nada? Não, o serviço de lá é sempre a gente trabalhar pra gente na rocinha da gente, né? Mas no Ceará, no Cearense, Da onde no Ceará? perto de Juazeiro do Norte. Quanto tempo de ônibus? 15 horas de relógio. 15 horas? Então você só vai lá de quanto em quanto tempo? Eu vim no começo da moagem, só vou no final. Pra terminar aqui. Seu Matias vai ficar 6 meses sem divertimento nenhum, não é ruim não? É muito esquisito. Eu também acho. E eu, rapaz, a minha brincadeira que eu gosto lá só do estar dia de domingo, vai aqueles amigos pra casa, aí a gente começa a brincar num acordeãozinho, sanfoninha, ela vai. O senhor toca sanfona? Bem, feito sempre uma... Do que o senhor sente mais falta quando está aqui no alojamento? Quando eu sinto falta. Do que o senhor sente? Se dá uma mulher da gente, um menino, né? Hum. Então a gente sente saudade. O Brasil é mesmo a terra da cana-de-açúcar. E cada vez mais o preço dessa planta aumenta na economia mundial. Só que o aumento do cultivo da cana-de-açúcar também tem um preço. O que resta saber é que preço é esse e se nós queremos pagar.